Boa noite a todos, né? Vamos começar a nossa roda de conversa hoje, né? É uma alegria dar início a mais uma roda de conversa compartilhando saberes, onde falaremos sobre o tema Arrumando a Casa, participando de editais. Hoje queremos olhar para as histórias que existem por trás de cada conquista das nossas convidadas, compartilhando desafios vencidos e caminhos que vão mostrar com a coragem e a determinação pode transformar vidas. Tenho certeza que será um momento de muito aprendizado e troca para todos nós. A ONG Asplante tem como missão auxiliar a população de baixa renda na região metropolitana do Rio de Janeiro, especialmente grupos formados por mulheres, chefes de família, na implementação e no monitoramento de empreendimentos comunitários e cooperativos voltados para o desenvolvimento integral e harmônico. As rodas de conversa, que acontecem toda quarta-feira, se constituem num espaço fundamental para a discussão de temas relevantes, como direitos humanos, ecologia e a valorização da diversidade, com a seguinte programação mensal. A primeira quarta-feira do mês tem as conversas que inspiram. Na segunda, como é a nossa de hoje, são compartilhando saberes. A terceira quarta-feira do mês, a gente fala sobre sabor e saúde. E na quarta-feira do mês, temos a Palavra de Mulher. Aqui, com nossas convidadas e ouvintes, compartilhamos conhecimentos, tiramos dúvidas e, é claro, batemos um papo muito gostoso, como o que nós vamos fazer agora. É um comunicado aos ouvintes. Podem deixar suas perguntas no chat, que iremos repassar as perguntas para as nossas convidadas. E sem mais delongas, o tema de hoje é Arrumando a Casa, participando em editais. E as nossas convidadas são Luciene Coutinho e a Michele Gonzaga. Agora eu gostaria, né, de fazer uma apresentação nossa, né? Eu sou a Dani Oliveira, colaboradora da Expande, administradora de empresa por formação, artesã apaixonada pelo universo afetivo e criativo, à frente do ateliê de boneca by Daniela Oliveira. Transformo tecidos, cores e detalhes em peças únicas que carregam amor, memória e acolhimento. Está fechado. Espera aí que eu esqueci do microfone, gente. Eu sou Cláudia Queiroga, colaboradora da Rede Asplande, formada em contabilidade e gestão social, empreendedora do negócio Doces Lembranças, onde produzo e vendo meus pratos feitos com amor e dedicação, e sou uma cozinheira social formada pela ONG Gastromotiva, que transforma a vida das pessoas por meio da educação. A gente vai apresentar agora nossas convidadas. Temos aqui a presença de duas mulheres empreendedoras incríveis que transformaram suas trajetórias pessoais em iniciativas com forte propósito social e impacto coletivo. Luciene Coutinho atua na área de educação e consciência socioambiental por meio do Live Mundi, um movimento fundado em 2016 a fim de promover a consciência socioambiental e que evoluiu em 2022 para o Instituto Live Mundi, focado em modelos de ensino transformadores para jovens e mulheres. E temos a nossa Michele Gonzaga, criadora da Poderosa Gastronomia, e a partir de uma história de superação, levando a identidade e propósito para o setor gastronômico, de Poderosa na Chapa, nas ruas. O negócio evoluiu para atendimento grandes empresas e eventos presentes no Rock in Rio, né? Afropunk, Carnaval da AUE, e une sabor, excelência, identidade em cada entrega. Hoje, a proposta é escutar e trocar e nos inspirar nas suas vivências. Obrigado por estarem aqui
e pedimos que fale um pouquinho sobre vocês, uma apresentação de 5 minutos, né, para que as nossas outras convidadas que estão aqui possam ter essa experiência com vocês. Pode ser a Luciane, Pode ser a Luciane, depois a depois Poderosa. a Michele, a Eu chamo ela de Poderosa. Poderosa. Vocês é que sabem. Eu sempre chamo ela de Poderosa. Luciane, Podemos, meninas? O microfone da Lu está o desativado, gente. Tá, peraí, a gente que tem que desativar? Peraí. Obrigada, já consegui. Conseguiu? Ah, tá. Consegui. Obrigada, pessoal. Bem, boa noite a todos aqui, a todas maravilhosas mulheres. É um prazer estar aqui com vocês. Admiro demais o trabalho da Rede Asplande, e conheço muito em função da Adelina, na qual eu também agradeço demais o convite, e fico muito feliz de tentar poder contribuir de alguma forma aqui para vocês da minha experiência pessoal, né? Bom, eu vou me apresentar muito rapidamente para que a gente possa ter mais tempo. Eu recebi algumas perguntas antes, né, do evento. Eu acho que vai ser ótimo se a gente tiver mais tempo para responder as perguntas. Mas, assim, basicamente, eu sou uma cria, assim, do mercado corporativo, né? Trabalhei durante muitos anos em diferentes empresas, mais de 20 anos. Depois desse tempo, sempre na área de comunicação, marketing, também um tempo em responsabilidade social e patrocínios. Trabalhei nessas grandes corporações, mas me sentia ainda um pouco frustrada, porque eu tinha um interesse muito grande pela causa ecológica, né, por conta da minha família, que sempre foi muito conectada à causa ambiental. E aí fui empreender, então montei uma agência de comunicação, também durou aí 15 anos de trajetória. Tive a honra de trabalhar para alguns dos meus empregadores anteriormente, e foi na agência de comunicação, então, que surgiu o Livemundi, que eu vou contar um pouco mais adiante, e que eu pude, de fato, estar mais próximo do meu desejo, do meu propósito, que era exatamente atuar na causa socioambiental. Poderosa. Mais uma vez, boa noite, meus amores. Que saudade que eu estava de vocês. Dani, beijo, sua linda. Claudinha também, beijinho, beijinho para todo mundo. Estava morrendo de saudade da Rede Asplande, e é um prazer estar aqui com vocês hoje. Minha voz não está muito boa com essa mudança de tempo. Eu estou com alergia, mas vou superar. Meu nome é Michele Gonzaga. Eu criei inicialmente o Poderosa na Chapa, que surgiu a partir de um momento bem difícil na minha vida. Na verdade, eu estava em outro casamento, você também bem rápida, mas eu acho que vale a pena contar para vocês essa história, né? Eu vivia um casamento que era extremamente abusivo, e eu sofria violência psicológica, violência patrimonial, e no final do casamento eu sofri violência física também. Tá? Antes disso tudo, quando eu comecei a sofrer violência psicológica, a primeira coisa que já veio na minha cabeça: preciso estudar alguma coisa que me faça ganhar dinheiro para sair daqui. E aí eu já tinha feito gestão de marketing, mas gestão de marketing não estava servindo para nada, e me veio na cabeça: adoro cozinhar, adoro estar na cozinha, vou fazer gastronomia. Conversei com mamãe me ajudou, pagou 50% do curso. Foram 3 anos de curso no Senac, que eu fiz chefe executivo de cozinha. E aí, no final do curso, eu apanhei pela primeira vez, e única e última. E aí eu saí de casa. Com 3 dias que eu saí de casa, eu já estava empregada. Então, assim, foi maravilhoso, consegui finalizar o meu curso e fui trabalhar numa hamburgueria. Nesse momento que eu estava nessa hamburgueria, com 1 mês, eu fui convidada para fazer um evento de feiras de gastronomia no Rio. E aí eu, com muito medo, fui,
criei os meus hambúrgueres, levei 250 hambúrgueres para vender na Rafa e vendi todos em 3 horas. E aí é que surgiu Poderosa Gastronomia. Eu falei, cara, que sacada! Por que eu vou ficar nessa hamburgueria ganhando R$1.800 se eu ganho isso num dia? E aí eu ainda fiquei um mês, né? Que eu também não sou tão doida, ainda fiquei. Depois eu dei uma de maluca e falei: beijo nas crianças, estou indo embora, vou seguir meu caminho. E aí segui com Poderosa na Chapa, e foi um nome dado pelo meu filho. Ele falou: mãe, você é muito poderosa, bota Poderosa na Chapa. E aí Poderosa cresceu, a gente participou de muitos eventos de rua durante muitos anos. Veio a pandemia, acabaram todos os eventos, uma maluquice. E aí a gente fez essa mudança depois da pandemia, de Poderosa para trabalhar com cake, mas isso aí a gente está conversando muito. E hoje em dia, graças a Deus, a gente conseguiu deixar de ser MEI e já está como ME. Que bom. Maravilhosas. Agora nós vamos, né, entrar nos temas. E a primeira pergunta vai para a Luciene. Como nasceu essa ideia do Festival Livemundi? E como foi esse processo para produzir um evento acessível ao público, de boa qualidade técnica e artística? Tá ótimo. Michele, que linda a sua história, parabéns. E que bom que se chama Poderosa, porque toda hora te chamam Poderosa. Eu falo, gente, é maravilhoso, né? O tempo inteiro tá sendo chamada de Poderosa. Então, foi muito assertivo o nome que seu filho deu. Bom, gente, contando um pouquinho aqui da história, né? Como é que nasceu o Livemundi, como eu vinha dizendo, eu sempre tive uma conexão muito forte com a causa ambiental e sentia e frequentava muitos eventos relacionados, mas eu sempre sentia que eram eventos que eram muito restritos, eram sempre numa bolha, distantes, tinha uma linguagem confusa, muito técnica, e eu queria, e isso foi, assim, meados de 2010, quando, né, eu comecei a pensar como é que eu poderia atuar de uma forma mais relevante nesse desafio, né, e eu sempre percebia que eram sempre as mesmas pessoas, aplaudindo as mesmas pessoas, já estava se falando sobre a questão climática, né, sobre os desafios que vinham, né, cada vez mais nas temperaturas crescendo, e aí tinha um incômodo de que existia uma emergência já sendo trazida ali, e as pessoas não estavam sabendo. Então, a motivação central, como eu tinha a agência de comunicação e trabalhava muito com eventos, né, eu entendi que a melhor forma que eu podia fazer era realmente transformar aquele meu desejo num festival, num evento que democratizasse a causa socioambiental, que conseguisse traduzir esses temas complexos numa linguagem simples, sensível, propositiva e acessível, né? E que conectasse as pessoas emocionalmente nesse desejo de democratizar, né, do entendimento do o que estava acontecendo, o entendimento de que as mulheres, né, vulnerabilizadas, negras, né, em territórios vulnerabilizados, eram as que seriam as mais afetadas, né, por essa questão climática, enfim. Então, eu entendi que ali que o papel da cultura como esse grande alavancador, com a possibilidade de mobilizar e de integrar essas bolhas, né? Então, o meu entendimento ali foi que o Livemundi fosse um espaço, né, o Festival Livemundi, que ele nasce como um festival, de integrar diferentes narrativas, né, pudesse, de alguma forma, trazer visibilidade para vozes silenciadas. Então, no início, mesmo o festival sendo gratuito, eu entendi que existia ainda uma resistência, porque o festival não estava acontecendo nos territórios que deveriam estar acontecendo, então a gente começou a fazer diferentes parcerias com o pessoal
de movimentos ali no Complexo Alemão, na Penha, né? Observatório de Favelas, né? A Ana Santos, né? Que tem um trabalho incrível também. Então, esse ano a gente fez em São Gonçalo, então a gente foi também atrás de Mulheres da Parada, movimentos locais, para que, de alguma forma, a gente trouxesse, de fato, a gente servisse muito mais como uma ponte para trazer essas diferentes vozes e que elas fossem visibilizadas não somente nos territórios onde elas atuavam, mas também em outros territórios, para entender que, de alguma forma, narrativas esperançosas viessem para outros territórios que, de alguma forma, olhavam para aquelas áreas vulnerabilizadas com preconceito, com estranhamento ou com insegurança, né? Que eram as histórias que sempre vinham à tona a partir da mídia. Então, a gente queria trazer essas histórias tão positivas como a própria história que a Michelle traz aqui, para que outras narrativas fossem visibilizadas e outras pessoas se tornassem protagonistas dessas narrativas. Muito interessante, assim, admirável. Muito obrigada, Luciane. E, Michelle, a sua trajetória na gastronomia surge em um momento de reconstrução pessoal. Com a criação da Poderosa na Chapa, simbolizou em sua nova fase de vida. Olha, Poderosa foi tudo, é tudo até hoje. Eu cuido do Poderosa como um filho, sabe? É um negócio, mas é meu filho. Tudo eu faço com amor. Eu falo da minha marca com carinho, com amor para todo mundo. Eu levo minha marca para todo mundo, para todo lugar, porque o Poderosa realmente salvou minha vida. Não é fácil, né? Porque a gente que empreende sabe como é difícil, e principalmente quem empreende com gastronomia. A gente que empreende com gastronomia, a gente tem um insumo, a gente tem o preparo, a gente tem o cuidado de armazenamento, a gente tem a entrega, a gente tem o pós, sabe? É um pouco diferente de quem, por exemplo, trabalha com mídia. Quem trabalha com mídia usa a cuca, vai lá e trabalha com um computador, vai lá e entrega. A gente trabalha com tudo isso e todos os processos têm que dar certo. Então, assim, o Poderosa na Chapa, que foi como tudo começou e trouxe para mim um mundo muito novo, um mundo muito maravilhoso, que existe até hoje, né? Esse mundo, graças a Deus, porque eu sou muito feliz em fazer tudo que eu faço com muito amor, com muito carinho, mas ter o Poderosa, criar o Poderosa na Chapa, para mim, foi o início de uma vida nova. Maravilhosa, maravilhosa mesmo. Realmente eu conheço essa história da Michelle já há bastante tempo. Graças a Deus a gente se conheceu num momento bem bacana. Eu também participei do evento do Live Mundi na Penha, com a Ana Santos. Agora, Cláudia, agora eu te reconheci. Maravilhosa. Então, agora minha pergunta vai para vocês duas, para a Luciane e para a Michelle. Quais foram esses maiores desafios técnicos e operacionais? Michelle já falou um pouquinho, né? Mas para vocês se adaptarem de uma escala para outra dos seus negócios. Michelle da Chapa para o catering e Luciane do festival para o Instituto. Eu começo? Posso começar, então. Bom, quando a gente criou o festival, né, a gente, acho que cada ano, né, e acho que isso é muito importante, né, cada evento, que eu acho que a Michelle participa, cada experiência, né, que a gente vive, a gente tem que estar celebrando as conquistas e, ao mesmo tempo, trazendo aprendizados, né, e o festival, né,
ele tem uma complexidade enorme, né? Então, são processos muito complexos de você integrar todas as pessoas, oferecer, enfim, uma experiência rica, integrada, bonita, enfim. Mas, ao mesmo tempo, ele é muito curto, né? Então, ele é tipo uma bala de canhão para um momento muito específico, né? Então, a gente acabava que a gente tinha um pouco de frustração, a gente entregava quantidade, né? Eram muitas pessoas, né, de alguma forma, que dialogavam com o evento, mas num período muito curto e muito raso, né? Então, por conta disso, assim, sempre a gente tinha uma inquietação de que a gente podia fazer mais, sabe? E aí a gente começou a desejar estar mais próximo, né? Atuando de uma forma mais contínua, né? Junto a iniciativas, a territórios, né? E aí surgiu a ideia, né? Quem daqui, né, já trabalha com projetos incentivados, então, só para explicar que o festival ele é gratuito, mas ele se viabiliza hoje a partir de leis de incentivo. Então, é um processo que eu vou depois contar um pouquinho, né, um processo complexo e que faz com que a minha vida seja um momento que eu tenho 100 pessoas trabalhando comigo e um outro momento que só eu e mais, sei lá, 2 pessoas, ou até menos, né? Então, a gente vive numa situação de que muito por eventos mesmo, né? Então, realiza o festival, aí daqui a pouco tem que colocar na lei de incentivo de novo. Então, é muito doloroso esse processo, né? Aí você passa, você é aprovada, mas não necessariamente o patrocinador que te apoiou no ano anterior vai te apoiar agora também. Então, é muito doloroso, se fosse só executar o festival, seria incrível e já complexo, mas todo esse processo de captação, de colocar em lei de incentivo, de ser aprovado, enfim, é muito complicado. E aí, então, surgiu, a gente olhava, né, para editais, e havia muitos editais, às vezes com dinheiro lá de fora, né, que eram voltados para organizações não governamentais, e, ao mesmo tempo, que tinham muito conexão com o que a gente estava ali querendo fazer, que era atuar de uma forma mais contínua. Então, a gente entendeu que a gente precisava migrar de um evento pontual, né, um festival como um evento pontual, para uma mudança de mentalidade de de construir uma organização com continuidade, né? Então, isso foi muito complexo, doloroso para a gente, porque a gente precisou criar fluxos assim mais organizados, a gente precisou realmente entender que a gente precisava ter vamos dizer assim, uma atuação, sei lá, mais profissional, sei lá, não sei exatamente se é esse o termo, mas que para que a gente pudesse se habilitar para esses editais, né? A gente começou a entender que o fato da gente ter tido a gente ter uma organização tradicional, vamos dizer assim, né, uma empresa, era um ambiente totalmente diferente, o ambiente de se tornar uma ONG. Então, era um estatuto, eu tinha que ter um conselho fiscal, eu tinha que ter um conselho consultivo, eu tinha que formalizar uma série de processos para trazer total transparência do que tinha, o que a gente estava fazendo. Se eu queria, de alguma forma, captar verba fora do país, eu precisava ter um monte de selos e certificados, e isso foi muito doloroso, porque eu vi que realmente e aí você tem que investir, então é muito complexo, né, fica aquela coisa meio ovo e galinha, que você não sabe, e a dor do crescimento também é muito complicada, muitas vezes, né, você está num espaço de confiança, com uma rede, né, muito, muito todo mundo junto, e aí quando você começa a crescer, dá um certo assim, temor, porque você tem que aprender a delegar, mas ao mesmo tempo você não quer perder a essência, né, de que você construiu até ali. Então, acho que é isso, assim, eu acho que foi um processo que a gente buscou, mas se tornou muito doloroso, e até hoje, na verdade, né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso mais à frente, mas é um processo que nos demanda, assim, um esforço, muitas vezes, maior do que a gente poderia, assim, né? Como equipe, né? Como time. E agora, Michele, poderosa. Chegou. Então,
estudar, para mim, foi muito importante, foi fundamental. Fazer esse curso de gastronomia foi um dos divisores de água da minha vida, porque eu sabia fazer, mas eu não tinha técnica. E eu também sabia muita coisa. Então, fez muita diferença estudar. E tem uma outra coisa também que eu queria compartilhar com vocês, que eu acho que todo mundo passa por isso, que é a briga que a gente tem com medo. E a gente tem medo de tudo, né? E, às vezes, por conta desse medo, a gente deixa de fazer coisas importantes. Em 2022, eu trabalhava com evento de rua, e aí eu conheci a dona Bené, que vocês conhecem todos, do Clóvis Pinga, maravilhosa, linda, que falou assim para mim: eu faço parte de uma ONG que está recrutando pessoas para o Rock in Rio, e para fazer esse evento do Rock in Rio. Eu falei: o que eu quero? Como é que eu faço? Aí ela foi, me botou no grupo, aquela coisa toda, participei de tudo, passei, fomos para o Tempero de Favela, né, fazer esse evento do Rock in Rio, que, na verdade, nós fomos fornecedores, tá? Nós fornecemos o produto para o bar do Espaço Favela vender no Rock in Rio. Tá? Esse foi o trabalho que nós fizemos, e foi sensacional, foi maravilhoso. E aí isso aconteceu em 2022, foi muito legal. De lá para cá, eu continuei na Splend, vivi momentos maravilhosos na Splend, aprendi muito, cresci muito na Splend. E aí eu queria dividir com vocês o que é muito legal. Quando a gente não tem medo e a gente vai em frente, a gente consegue chegar muito longe. Há um mês atrás, o pessoal do Rock in Rio entrou em contato comigo. Eu quero falar, queria conversar com você. Eu falei: o que vocês querem? Aquela coisa toda. Não, é porque vai ter um coquetel do Espaço Favela. A gente precisa de um coquetel para 250 pessoas, porque a gente vai anunciar todos os cantores que vão participar do Espaço Favela esse ano. E a gente quer alguém que participou do Tempero de Favela. E o Sebrae indicou você. Eu caí para trás, né? Eu fiquei dura. Eu falei: gente. E ainda melhor é que, além deles me pagarem, eles me pagaram o que eu pedi, eu fiz um orçamento, tudo bonitinho e tudo mais, eles têm vários fornecedores, inclusive o Seara é fornecedor deles. E aí o Seara entregou um caminhão de produtos na minha cozinha. Então, assim, além de eu fazer e ganhar, eu ainda ganhei um caminhão de produtos para produzir para eles, ainda economizei. Então, assim, foi sensacional. A gente fez um buffet lindo, atendemos 250 jornalistas, mais todos os camarins. Belo, Suel, Martinalha, Thier, foi, assim, muito legal. Mas eu disse para vocês, quando eu recebi o convite, eu já tinha feito eventos grandes, eventos para 200 pessoas, já tinha feito coquetéis, mas é Rock in Rio, né? Rock in Rio tem peso. É um coquetel, uma coletiva de imprensa. Iam estar várias pessoas muito importantes, mas eu não tive medo. E aí é que eu falo: não tenha medo, não tenha medo. E se o medo vier, enfrente seu medo. Vai com tudo, sabe? Procura fazer o melhor, sabe? Eu procuro fazer sempre o meu melhor, porque eu acho que se eu fizer o meu melhor, vai dar certo. Claro que com planejamento, né? Eu planejo tudo. Na hora de entregar um orçamento, eu estou ali planejando. Não adianta eu dar uma de maluca, falando que entregar um peixe maluco lá da Noruega que eu não vou achar aqui. E nem dizer que eu vou fazer uma coisa que é difícil para mim. Eu vou fazer quiche de não sei de que, mini quiche. Gente, fazer aquelas mini quiches. Eu não estou doida. Para 250 pessoas. Então, assim, eu planejo desde o início, cada momento, cada coisa que vai acontecer, porque quanto mais a gente planejar, mais vai dar certo, mais a coisa vai acontecer. Então, o recado assim, que eu deixo muito,
que eu levo muito para Poderosa é estudar, planejar e enfrentar seus medos. Porque quando a gente enfrenta nossos medos, a gente é invencível. Nada para a gente. É isso mesmo, poderosa. Foi em 2022 que eu te conhecia. Você está lá no tempero de favela. Isso. E agora a minha pergunta volta para a Luciene. Com o lançamento do Instituto Livimundi em 2022, como estratégia de captação de recursos mudou ou se diversificou para além do patrocínio de eventos pontuais, como doações, parcerias, apoio institucional e editais, né? Afinal de contas, estamos falando dele. Eu estou com o meu microfone aberto, ótimo. Bom, então, como eu adiantei um pouquinho anteriormente, né, Michele, sua história é incrível, eu estou adorando, tá? Como eu adiantei anteriormente, o Livimundi, né, ele se viabiliza a partir de leis de incentivo, né, de leis de incentivo à cultura, e é importante que, para quem trabalha aqui com gastronomia, né, que a área de gastronomia é vista já como quer dizer, é vista por esses editais como um produto cultural, né? Então, eu acho que até tem uma possibilidade aí até interessante de, talvez, né, se criar uma rede, como a Michele estava falando, né, do empreendedorismo dela, de talvez, assim, quem sabe vocês realizarem, sei lá, um festival de sabores da favela, enfim, eu acho que tantas possibilidades que podem acontecer. Mas era só para conectar e não deixar de falar que a gastronomia é vista como cultura dentro das leis de incentivo, né? E, então, assim, a nossa intenção ali, né, quando a gente criou o Instituto, foi exatamente de ampliar, né, a visão do Livimundi de um festival para uma plataforma de educação. A gente começou a trabalhar muito com jornadas de aprendizagem com jovens. Isso foi, assim, o que me tocou mais profundamente, principalmente com jovens de escolas públicas em territórios vulnerabilizados, como eles começavam a entender o que era racismo ambiental, o que era justiça climática, porque eles tinham que, de alguma forma, olhar para essas questões, como é que as questões climáticas afetavam seus territórios. Então, a gente entendeu que assim, tinha uma possibilidade ali de atuação muito mais profunda do que os 2 dias do festival. E isso também, de alguma forma, foi o grande catalisador do Livimundi enquanto instituto, né? Então, o nosso desafio era exatamente sair dessa lógica, né, da sustentabilidade financeira a partir desses ciclos anuais do ICMS, da ISS e da Rouanet, para uma estrutura contínua, né, que permitisse, por exemplo, ter uma equipe ao longo de todo o ano, com ações permanentes, que a gente conseguisse, de alguma forma, fazer com que as jornadas elas se tornassem mais constantes, com mais tempo, com mais impacto, com mais alunos sendo trabalhando com essas jornadas, né? Então, esse é um desafio que, na verdade, eles ainda nos toca, porque a gente conseguiu viabilizar verbas a partir do momento que a gente se tornou ONG, mas a gente não conseguiu, e estamos ainda nesse trabalho, né, e é importante trazer isso, né, que os desafios, eles se mantêm, a gente tem que estar o tempo inteiro se reenergizando, e cada momento tem um novo desafio, mas a gente não conseguiu, assim, ter um diferencial hoje, a gente ainda depende muito das leis de incentivo. Por quê? Porque a gente percebeu que existia um desafio ali de como é que a gente ia conseguir acessar essas verbas internacionais com as exigências que nos eram trazidas, né, de controles, por exemplo, de ter uma empresa de auditoria, né, e isso normalmente é uma fortuna que você acaba pagando para ter esse tipo de apoio, ou selos, ou chancelas e certificações que iam demorar mais tempo. Então, a gente começou a trabalhar com projetos mais, vamos dizer assim,
que eram mais próximos da nossa realidade e continua, na verdade, pensando em acessar outras verbas além das leis de incentivo. Mas hoje, e até o contexto de buscar verba internacional, hoje a gente vê que, no momento que a gente pensou isso para agora, é um contexto totalmente diferente. A gente tem, né, as guerras que estão acontecendo no mundo todo, então, muitos dinheiros, né, que circulavam de outras fontes, eles acabaram secando aqui no Brasil, né, porque os países ricos, eles estão olhando para outros desafios do dia a dia, né. Então, o que eu acho que é mais importante nessa trajetória é a gente se manter muito alinhado com os nossos valores, né, com a nossa ética de propósito, né. Então, acaba que o Livre Mundi, ele acaba sendo procurado, né, por muitas empresas que querem o que eu chamo, né, no mercado de greenwashing, né, que é você, na verdade, você quer fazer com que a comunidade, né, o cidadão perceba aquela empresa como uma empresa verde, mas ela não é empresa verde droga nenhuma, né? Então, por exemplo, você tem é muito comum as empresas que são mais poluidoras virem conversar com o Livre Mundi para querer patrocinar o Livre Mundi. Então, a gente tem esse desafio de manter coerência com a nossa proposta, né? E eu acho que a gente diversificou a partir de buscar algumas instituições que representavam países aqui dentro do Brasil, então consulados da Inglaterra, consulado da Holanda, e entendendo que existia um entendimento de que eles queriam, de alguma forma, até promover o país como um país que tinha conexão com a causa ambiental. Então, hoje, a gente trabalha também com doações, mas hoje a nossa captação de recursos, ela se dá fundamentalmente ainda a partir das leis de incentivo. Muito boa a sua colocação, Luciane. É sempre importante a gente ter, né, essa visão de quem está ali dentro, de como que passa, e que a gente não passa só bons momentos, né? Tem esses desafios que nos fazem ficar mais fortes também, né? Porque, como a Poderosa falou, ter chegado no Tempero de Favela fez com que ela alcançasse outros desafios, porque ela não desmereceu e nem esmoreceu. Ela seguiu adiante, né? Então, agora eu vou seguir por uma pergunta para a Luciene. Com a sua rede de apoio, a mobilização para identificar a oportunidade de financiamento e editais que muitas vezes não chegam ao grande público? Como é que é a rede de apoio? Não é a Michelle. É a Luciane. Então tá. Você, Não, a beleza. pergunta para você. Com a sua rede de apoio... Como a sua rede de apoio é mobilizada? Mobilizada para identificar as oportunidades de financiamento ou editais que muitas vezes não chegam ao grande público. Tá ótimo. Então, gente, assim, eu tentei trazer, e acho que eu vou até mandar pelo chat aí da nossa conversa, algumas dicas, assim, alguns lugares para buscar essa informação, né? Então, assim, primeiramente, eu acho que, assim, essa é uma rede, né, para se buscar essa informação, e você está cada vez mais aberto, então você participar de eventos, você participar de cursos, você participar do que estiver acontecendo relacionado ao teu fazer, né, ao teu desejo, você está sempre, de alguma forma, buscando estar presente nesses lugares, porque você acaba conhecendo pessoas que vão fazer pontes, e isso é muito legal, né? Então, primeiro, criar essa rede de relacionamento e confiança, que eu acho que é fundamental. Falando um pouco sobre as leis de incentivo, a gente tem
dois editais que estão abertos hoje, né? Um é o edital do ISS, né, que é o edital da Secretaria de Cultura do município do Rio de Janeiro, e o outro é o edital da Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro. Os dois editais estão abertos atualmente. O edital do ISS, né, que é do município do Rio de Janeiro, ele tem um prazo, ele vai até o dia 31 de maio, se não me engano. E ele foi o edital, foi por ele que eu consegui o meu primeiro patrocínio para o Livemundi. Por quê? Porque ele é um edital que eu acho que ele, primeiro, ele está muito relacionado com o território da cidade do Rio, então são empresas que atuam na cidade do Rio de Janeiro, que pagam ISS, né? Então normalmente são empresas de serviços, e aí eu vou falar aqui, por exemplo, hotéis, rede de hotéis, a própria Rede Globo é uma empresa que também está é uma empresa contribuinte, né, que fala, porque você entra nesse edital, o teu projeto ele é aprovado ou não, né, pela Secretaria de Cultura do município, para a partir daí você conseguir captar o recurso. Então, tem esse trâmite, então é importante que você ler o edital com atenção, com cuidado, identificar se ele serve para você ou não. Eu acho que isso, assim, tem muitos editais que estão no mercado, e se você for responder a todos os editais, você fica louco, e você só faz isso da sua vida. Então, é importante, assim, você olhar com um olhar crítico para o edital. Então, a primeira coisa que você faz quando você olha para o edital, para onde é que ele está olhando? É para a cidade do Rio? É para a periferia do Rio? É para o estado do Rio? Não é para o Rio? Então, pronto, já não vou responder esse edital. Então, assim, olhar para esses pontos, olhar o que o edital está pedindo e entender, assim, de uma forma crítica, falar assim, esse edital tem possibilidade do meu projeto ser aprovado, sim ou não? Se não tem, não perde tempo, porque você vai ganhar tempo para responder de uma forma mais significativa outros editais. Então, esses dois editais, então, do ISS e do ICMS, o ICMS já são empresas de maior porte, né? São empresas que vendem insumos. Então, por exemplo, a Enel, né, que é patrocinadora do Livemundi, é uma empresa que a gente conseguiu patrocínio via lei do ICMS. Empresas de operadora de telefonia, Claro, Vivo, elas todas estão no edital do ICMS. Então, assim, basicamente, são editais que, o que eles têm? Eles fazem com que essas grandes empresas, ao invés de pagar um imposto, um percentual do imposto, elas podem fazer com que esse imposto, um percentual micro, acho que é 5%, sei lá, aí depende de cada um dos editais, ela pega esse percentual do imposto que eles iam pagar de tributos e reverte para um projeto cultural. Então, é assim, ISS, o ICMS, e é assim também a Lei Rouanet, que aí, no caso, são empresas ainda, né, bancos, né, a Petrobras, Vale, normalmente elas apoiam projetos via Lei Rouanet. Então, assim, o que eu fiz aqui? Eu fiz aqui uma lista de perfis do Instagram. Então, o que eu aconselho para quem quer trabalhar com lei de incentivo? Seguir esses perfis e curtir algumas coisas desses perfis para que o algoritmo do Instagram entenda que você tem interesse nesses assuntos, né? Então, assim, perfis do Instagram, eles muitas vezes trazem informações. Eu até esqueci de colocar um outro perfil aqui, mas, enfim, depois eu mando para vocês, se for o caso. Os sites. Não sei se todos conhecem, mas o Prosas, que é um site que fala sobre muitos editais que estão acontecendo no Brasil todo, então é importante vocês já procurarem por palavra-chave, sei lá, gastronomia Rio de Janeiro, ele já traz uma seleção dos editais que, de alguma forma, dialogam com essas palavras-chave, e tem edital da Fiocruz, enfim. Eu vou passar para vocês aqui no chat, alguns desses perfis que eu acho que são interessantes para vocês estarem buscando, né? Pois é, o Prosa é muito legal. Aqui são alguns para vocês conhecerem, se informarem, e depois eu posso até passar mais alguns que eu acabei esquecendo de passar aqui. Mas é isso, tá
o tempo inteiro conectado e ter esse olhar crítico e, quando for responder, também responder para ganhar. Aí é isso, né? Maravilhosa, Luciane. Suas dicas esplêndidas. E agora a gente já está caminhando já para o final do nosso passa rápido, né? E a gente quer ficar conversando com vocês, extraindo tudo. Mas a minha pergunta nem é uma pergunta, né? É uma inspiração da Michelle para as mulheres, que ela também já deu uma dica assim sobre isso. Mas a gente queria saber que as mulheres que veem, né, em você, uma grande inspiração, por isso você é uma poderosa. E qual seria esse seu conselho para transformar o potencial de cada uma em um negócio de sucesso? Luciene, nossa senhora, hein? Arrasou nos editais. Muito legal, Luciene. Eu participei de um edital no passado, aqui da minha cidade, São Gonçalo. Teve um edital da cultura, mas foi uma loucura. Todo mundo participou desse edital. Meu projeto não ganhou, porque era assim, 10 projetos para 300 mil pessoas. Então, assim, mas eu participei do edital e esse ano eu também já estou em 2 editais que vai rolar aqui na cidade de São Gonçalo. Eu sou de São Gonçalo, na cidade de São Gonçalo, porque, como você falou, gastronomia é cultura. E aí dá para fazer muita coisa legal dentro dos editais e dá para criar muita coisa legal, muitos projetos bons dentro da cultura e levando a gastronomia. Mas vamos lá para o tema, né? O tema de hoje, que é Arrumando a Casa, para mim é um tema muito legal, muito pertinente, porque eu sempre estou arrumando a casa. O conselho que eu dou muito para quem trabalha, quem empreende, é nunca engessar, é nunca parar, é nunca estagnar, é nunca pensar assim, mas eu vendo essa boneca aqui, essa boneca vende pra caramba, por que eu vou criar outra? Não, cria outra sim. Porque se você tem uma que vende muito, com certeza você é talentosa, você vai fazer outras que vendem muito mais, sabe? Porque eu só vou criar bonecas, eu posso criar um carrinho de acolchoado, eu posso fazer uma coisa diferente, sabe? E eu estou sempre nessa inquietude, eu estou sempre arrumando a casa, eu estou sempre ajustando a rota, sabe? Tentando melhorar o que já está bom, e tentando mudar o que não está, e tentando buscar cada vez mais. Então, assim, às vezes a gente fica um pouquinho, não digo decepcionada, mas às vezes é difícil, né? Empreender não é fácil, né? Principalmente para quem está sozinho, né? Eu sei que é difícil, né? A gente às vezes está sozinho, está ali produzindo, e eu falo para vocês, eu faço evento para 200, 300, 500, 600 pessoas. O máximo de pessoas que eu fiz foram para 800 pessoas. E vocês não vão acreditar, eu produzo tudo sozinha. Tá? Meu marido é meu porto seguro, me ajuda, é minha rede de apoio, a gente trabalha junto, a gente é sócio, mas a produção, eu produzo sozinha. Mas como eu produzo sozinha? Eu planejo, eu faço todo um planejamento. O cliente ele já coloca o sinal na conta dias muito antes do evento, eu já planejo todas as compras, já faço todas as compras, eu já começo a fazer as produções, congelar o que eu posso congelar, sabe? Deixar para fazer no dia, só o que tem que ser muito fresco. Então, assim, eu costumo dizer que a palavra planejamento é muito importante no nosso negócio, porque você consegue. Eu poderia hoje dizer para vocês que eu tenho 3 funcionários. Mentira, não tenho. Eu planejo tudo sozinha. Claro que na hora de executar, eu tenho uma galera que trabalha comigo, que é freela. Eu já tenho um pessoal muito legal que trabalha comigo. Eles trabalham em hotel, trabalham no Hilton, trabalham no Fairmont, trabalham em vários hotéis e, assim, tem experiência. E aí, eu tenho, por exemplo, um evento agora, dia 26. E eu vou precisar de 11 pessoas. Então, já estou mandando para todo mundo, para já fechar a equipe, já ficar tudo certinho, para poder já ter todo mundo lá no evento. Mas eu sei que toda a produção do evento, pré-produção e produção do evento, sou eu que vou fazer.
Então, já estou me organizando, já fiz lista de compra, o evento já está fechado, tudo bonitinho, lista de compra, tudo certinho, para poder me organizar com isso. Então, planejamento, gente, é tudo. Sem planejamento, não rola. E também ter pessoas legais, realmente, eu conto com a galera top do meu lado. Mas isso foi uma construção. Você não consegue isso da noite para o dia. É uma construção, construir isso, sabe? Fui devagarinho, isso aqui não vai rolar. É morcego, não chamo mais. Não, esse aqui é legal, vou chamar. Esse aqui é legal. E você vai construindo uma equipe junto com você. Eu estou muito feliz. Minha equipe é, hoje em dia, 80% de pessoas negras e 80% de mulheres que estão em vulnerabilidade, que têm dificuldade. Eu tenho 3 que não são de hotel, mas que eu treinei para trabalhar comigo. Eu sou muito feliz de ter elas na cozinha comigo. Se vocês entrarem lá na página, vocês vão ver. Eu já fiz até postagem falando dela. Luciane quer falar. Eu quero falar uma coisa que foi muito legal você ter trazido o teu desafio do teu edital lá de São Gonçalo, né? E aí, queria falar 2 coisas. Primeiro, assim, um conselho para você. Procura o pessoal da Secretaria de Cultura, vai lá, tenta marcar uma reunião, apresentar a Poderosa na chapa, porque muitas vezes isso é importante, você tá assim, né, você criar essa rede, porque às vezes a pessoa não te conhece, fazer conexão, o Livre Mundo aconteceu lá em São Gonçalo, então não sei se você conhece a Letícia da Hora, das Mulheres da Parada, é um projeto incrível que tem aí em São Gonçalo, ela faz alguns eventos, algumas atividades culturais que acontecem por aí, e às vezes ela faz atividades culturais que precisam de uma área de gastronomia, enfim, acho que é legal você criar essa rede também. E aí eu queria também falar assim, para as pessoas que forem ler editais, que forem entrar na lista de incentivo, a equipe, tanto da Secretaria de Cultura do município, quanto da Secretaria de Estado, eles são muito atenciosos. Você manda e-mail, eles respondem, enfim. Então, qualquer dúvida, eles querem criar novos produtores culturais, eles querem fazer essa formação, principalmente em territórios que têm poucos, né, para que exatamente novas histórias se fortaleçam e floresçam. Então, assim, eu acho que é isso, realmente buscar esse apoio, né, para procurar eles e entender quais são os desafios, quais são, né, as dificuldades, e eu acho que eles sempre foram muito generosos comigo, então, para trazer que são funcionários públicos, né, de carreira, e que são sempre muito atenciosos, muito generosos, e respondem sempre a gente muito legal, é muito legal ver como eles se empenham para que os projetos culturais aconteçam, né. Luciane, deixa eu te contar um negócio, então. Eu conheço a secretária de Cultura de São Gonçalo, a Júlia Cobreira, maravilhosa. Ela é sensacional. Inclusive, quando teve esse edital, que foi uma loucura, que a cidade inteira, você imagina a cidade com quase 1 milhão de habitantes, todo mundo se inscreveu. Então, foi uma loucura. Quando teve esse edital, eles fizeram oficinas, sabe? Eles fizeram oficinas no Teatro Municipal de São Gonçalo para ensinar as pessoas a como passar no edital e como escrever o projeto. Então, isso foi muito legal. Eu conheço a Júlia e eu conheço uma galera grande da cultura aqui de São Gonçalo, sabe? Eu me aprofundei mesmo nessa coisa de edital. Ano passado, eu entrei e eu queria muito, porque o meu projeto era muito legal, mas tinha outros projetos muito bons também, que foi válido ganhar. E esse ano eu estou como curadora de um projeto, que se o projeto passar, eu vou ser curadora do projeto, e um outro também que eu estou dentro participando do projeto. E participar de edital é muito legal mesmo. Eu queria ficar só aqui em São Gonçalo, porque eu queria fazer alguma coisa na minha cidade, porque geralmente todos os meus trabalhos são fora de São Gonçalo, né? Eu moro aqui, minha cozinha de produção é aqui, o recolhimento dos nossos impostos são aqui, mas eu não faço nada aqui. Eu produzo tudo aqui e eu entrego tudo na cidade do Rio. Não só na cidade do Rio, como eu sou uma maluca, que às vezes eu vou para a cidade litorânea, eu vou para a região dos lagos, vou para a região serrana, vou para São Paulo e vamos embora. É aquela coisa do medo. Não tem medo. Vamos embora. Ano passado eu fiz Afropunk aqui do Rio, né?
teve uma edição Experience aqui no Rio, e aí foi muito legal, e eles iam fazer também depois o de... E eu me ofereci, falei, se quiser eu vou fazer Salvador, hein? Não sabia nem como, mas se eles me contratassem, eu ia dar meu jeito. E aí foi tão legal que esse ano, Poderosa vai estar nos camarins de novo da Afropunk. Então, assim, é o lance do não ter medo e planejamento. Vamos planejar tudo, desde o início, do comecinho de tudo, até a entrega a gente planeja. É isso mesmo, meninas poderosas, tanto Luciane quanto Michele. E infelizmente, a gente chega, né, no nosso final da nossa conversa, mas a gente está cheio de perguntas. Então, Dani, veja o que você consegue. Então, gente, tem algumas perguntinhas aqui para Luciane, que a gente está chamando ela de Luciane direto, mas é a Luciane o nome dela, gente, por favor. Agora que eu observei isso. Que assim, eu sou aquela pessoa do Lu, eu corto tudo. Eu não sei. Então, assim, Luciane, que forma o Instituto é mantido hoje, além dos editais? Quais foram os editais mais utilizados pelo Livemundi? Né? Que é uma pergunta que está falando aqui, que busca pela coerência, se você já teve efetivação de recursos de alguma empresa interessada em fazer greenwashing, né? Em inglês ali que está muito mal ultimamente. Então, assim, essa é uma pergunta para você. Né? A Poderosa está perguntando quantas pessoas hoje a Poderosa da Chapa emprega, que está lá em cima perguntando, né, nesse geral, porque pode ser um geral mesmo, porque você faz um movimento que, né, de várias pessoas nos seus eventos, que isso aí é movimento econômico, né, para o pessoal que quer fazer o seu ganho de extra, como você falou, que trabalha com o pessoal de hotel, um ganho extra todo mundo quer. Né? Então, assim, a Luciane quiser falar rápido, e depois a gente passa para a Poderosa também falar nesse modo, porque, assim, isso é interessante, porque as pessoas vão entendendo, porque, às vezes, como vocês mesmo falaram, o medo nos limita, muitas vezes. A gente tem muito medo, e, às vezes, observando a experiência de vocês, que, né, são admiráveis, né, nessa postura de vocês, as pessoas falam assim, mas elas conseguiram, mesmo com medo. Medo faz parte, muitas horas sem dormir também. Mas, enfim, bom, o edital que que o Livemundi mais conseguiu fazer captação, ou mais vezes, né, vamos dizer assim, foi do ISS. A gente começa em 2016 e todos os anos, praticamente, de Livemundi, a gente teve o apoio por alguma empresa via o ISS. O edital do ICMS, a gente conseguiu captar mais recursos, então tem uma diferença. E não, a gente nunca teve nenhuma empresa, a gente, assim, até contando um caso específico de uma mineradora que veio nos procurar, e, assim, era um valor que a gente nunca tinha visto na nossa frente, assim, tipo, né? Então, olhamos e falamos assim, meu Deus, mas, assim, a gente não vai dormir tranquilo, sabe? A gente não vai ser feliz, a gente não vai ser íntegro. Existem algumas pessoas que falam que não, que, na verdade, você tem que pegar dessas empresas, mas você ter autonomia para construir a tua programação, a ponto de você poder, até durante a programação, falar mal dessa empresa. Então, cada um tem um caminho, né? E eu acho que, assim, eu não posso também condenar uma outra organização que, assim, isso, é sobrevivência, é querer trazer a mensagem. Então, cada um, mas eu acho que tem que ter esse cuidado, né, de você, e acho que o tempo inteiro, né, você está o tempo inteiro olhando, está me chamando para fazer alguma coisa, e, às vezes, acreditar na sua intuição, né? Sei lá, será que essa empresa vai me pagar? Né? Será que eu não vou receber um calote? Você acreditar na sua intuição também, muitas vezes, sabe? Você buscar, às vezes, alguém está te contratando, dá uma buscadinha no CNPJ, assim, para ver se tem uma... A credibilidade, na verdade, exatamente, dessa parceria, né? Porque a gente tem que olhar muito isso.
Porque hoje você trabalha mais com editais do que com um Isso. patrocinador fixo. Não existe um patrocinador fixo seu. Não, então, o patrocinador, as empresas, elas apoiam pelos editais. A lei de incentivo você aprova e depois você tem que captar junto às empresas. Então, é assim que a gente trabalha. Ah, entendi. E aí, minha poderosa, nesse critério aí, como que você faz, tem muitos terceirizados, vamos dizer, porque são prestadores de serviço. A pergunta era essa. Hoje, em média, quantas pessoas a poderosa da Chapa está falando? Porque você agora é uma empreendedora, empresária, nem empreendedora, só da empreendedora agora você é empresária. Nada, a gente sempre é empreendedora o tempo todo. Então, gente, olha só, vou explicar desde o comecinho para vocês. Por exemplo, se eu for fazer um buffet de 0 pessoas a 100 pessoas, eu consigo atender eu e meu marido. Até 100 pessoas a gente atende só a gente. Por quê? Depende do tipo do buffet que você vai fazer. Por exemplo, se você for fazer um coffee break, gente, o que é coffee break? Coloca tudo na mesa, né? Arruma uma mesa linda, maravilhosa, coloca tudo na mesa, deixa tudo pronto, os clientes vão vir, vão comer e vão embora. Então, não há necessidade de eu ter 3, 4, 5 pessoas para fazer uma arrumação de mesa. Aí entra o planejamento de novo. Eu já produzo tudo na minha cozinha, inclusive, se for possível, já produzo também os mini sanduíches, já vão todos prontinhos numa caixa, condicionado, tudo certinho, tudo prontinho, porque se eu deixar para fazer tudo no local do evento, é uma loucura. Sim. A gente faz, às vezes, evento em locais muito loucos, sabe? Que não tem nada. Gente, você não tem noção. Já fui evento na praia, tá? Servi café da manhã na praia, com mesão completo, que era para um artista, e só estava eu, a praia, a areia e o mar. Então, assim, quanto mais você puder levar pronto, quanto menos trabalho você tiver no local do evento, melhor. Então, menos pessoas você vai precisar. Então, a partir de... Aí, vamos supor que sejam 100 pessoas, mas seja um almoço. Aí, eu vou precisar de ajuda. Vou precisar de gente para umas 2 pessoas para lavar prato, para me ajudar a fazer montagem de salada, montagem de... Desde do evento. Eu já cheguei a empregar 20 pessoas num evento. Mas o que é muito legal é que eu não preciso assinar carteira de ninguém, né? Porque como é freela, essa galera, eles trabalham no hotel também como freela. Eles não são fixos do hotel. Eles não querem, eles ganham muito mais como freela do que como fixo. E uma Entendi. coisa importante também, que eu levo isso eu não abro mão. 2 coisas. Pagar um pouquinho acima do que o mercado paga, você consegue manter a fidelidade das pessoas com você, né? E tratar todo mundo muito bem. Isso aí você consegue trazer mais ainda para você, porque eu trato todo mundo muito bem. Esses dias foi dia do empreendedor, dia de alguma coisa. É uma menina que trabalha comigo há 3 anos, fez uma declaração de amor assim linda e botou, sabe, na rede social dela. Eu nem esperava, fiquei emocionada, mas eu trato ela muito bem, não só ela, mas todo mundo, sabe? Ele não tem culpa de se o evento está dando errado, se o cliente escolheu outra coisa, mas quem está trabalhando tem que ser bem tratado, tem que receber bem. E mais um detalhe, acabou o dia de trabalho, paga. Você pode não ter recebido do cliente, mas o dinheiro de pagar os funcionários tem que estar na conta dele. Ele acabou, ele só sai, para ele sair do evento, ele tem que deixar o Pix dele, você faz o pagamento. Não existe. Eu pago semana que vem porque o cliente não me pagou. Não, isso é problema meu. A pessoa está ali trabalhando para levar o leite, para levar um café, um pão. Ela tem que receber. Trabalhou, recebeu na mesma hora. Então, são 3 coisas que eu levo muito. E aí, por isso, eu tenho uma equipe muito legal comigo. Porque eu sempre primo por essas 3 pilares. Trabalhou, recebeu na hora, um pouquinho acima do mercado, e respeito e carinho com quem está trabalhando com você. Eu sempre levo isso. Ai, meninas, eu ficaria aqui até... Não, ficaríamos, né?
todas aqui um bom tempo escutando essas maravilhosas, tanto a poderosa Michele quanto a Luciane. Nossa, é incrível. Mas chegou ao fim a nossa roda de conversa, que foi tão rica, que vivemos hoje e que já fica com gostinho de quero mais, mostrando mais alguma coisa para gente. Falamos sobre arrumar a casa e buscar recursos para empreender, refletindo sobre desafios e estratégias para atingirmos nossos objetivos, e que vocês mostraram brilhantemente. Nossa gratidão a Luciane e Michele pelos saberes e experiências compartilhados, fortalecendo ainda mais essa rede de mulheres que inspira. Sigam as redes sociais da Splend e das convidadas. E lembrem-se, toda quarta-feira temos uma nova roda de conversa, sempre com esses temas inspiradores. Muito obrigada, meninas. Muito obrigada a vocês que ficaram aqui até agora.